Oi pessoal, esse é mais um vídeo, né, das nossas aulas de álgebra linear. A gente está falando sobre transformações lineares, né? A gente já fez uma primeira aula sobre a definição e exemplos, né, de transformações lineares. No último vídeo, na aula passada, a gente provou alguns teoremas sobre transformações lineares, falou de transformações injetivas, sobrejetivas, e teorema, né, sobre dimensão de núcleo e da imagem de transformação linear, falou sobre essas coisas. Hoje a gente continua de um modo um pouco mais teórico. Quer dizer, o começo da aula vai ser um pouco teórico. A gente vai começar demonstrando um teorema que vai caracterizar uma relação íntima que tem de transformações lineares com matrizes. Na verdade, cada matriz pode ser vista como uma transformação linear e cada transformação linear pode ser vista como uma matriz, certo? Eu não gosto muito da ordem que o livro do Boldrin apresenta as coisas. Eu vou apresentar de maneira um pouco diferente, mas é a mesma coisa, certo? Então eu vou começar logo pela parte mais interessante. A gente vai mostrar o resultado mais teórico e fazer um exemplo depois, tá? Então, seja T uma transformação linear de um espaço vetorial V em um espaço vetorial W, certo? Então, seja T de V em W uma transformação linear, e a gente vai pegar também bases para V e W, tá? Então, seja digamos, beta igual a V1 Vn e beta linha W1 Wm bases de V e W, respectivamente. O teorema já diz de cara a relação, tá? Então, existe uma matriz T, a notação é essa aqui, tá? E vocês vão achar essa notação parecida com a notação de mudança de base. Não é à toa, a gente depois vai falar sobre a relação disso com mudanças de base, tá? Então, existe uma matriz T. O que vai acontecer com essa matriz? Essa matriz ela vai receber tal que... Quando eu digo receber, é que a gente vai usá-la para aplicar a transformação linear e mudar de base, tá? Ou seja, quando você pega essa matriz T e multiplica a esquerda, né, por um vetor V, e aí é claro, se eu estou falando Vzinho, é do espaço vetorial V, tá? Com coordenadas representadas na base beta. Aí lembra que as coordenadas de um vetor numa base são únicas, e se o espaço é de dimensão n, né, a base é de dimensão n, então aqui você tem n coordenadas, tá? E você pega essas coordenadas, isso aqui é uma matriz coluna, né? É o vetor das coordenadas. E multiplica à direita aqui por essa matriz, que a gente está dizendo que existe uma. A resposta dessa multiplicação vai ser as coordenadas do cara que o V aponta pela transformação linear já na base beta'. Certo? Então, não sei se ficou claro, mas vamos repassar esse enunciado. Então, lembra que a gente tem
um espaço vetorial V, a gente tem um espaço vetorial W, e a gente tem uma transformação, que é uma função, né, que para cada elemento de Vzão, um Vzinho, você aplica a sua função e você vai cair num elementozão lá de W, é o T de V, certo? E aí, para espaços vetoriais, né, vocês já tinham visto antes que para espaços vetoriais a gente tem a noção de base. Então, cada vetor de V, esse Vzinho, por exemplo, aqui em V, ele tem coordenadas para cada base de V. Então, a gente está pegando uma base para esse V, essa base beta. Então, esse V ele vai ter coordenadas, alfa 1, alfa 2, né, que vão multiplicar esses Vs. E aí, esses alfas, você pode pensar isso como uma matriz coluna, né, onde a primeira é o alfa 1, alfa 2 e tal. Então, o que a gente está dizendo é que se você pega o seu vetor V, ele é um cara de W, né? E você olha para as coordenadas dele, alfa 1, V1 na base, né? Beta, mais alfa N, Vn. E você sabe que o T de V, isso aqui é um vetor lá em W, né? É o cara que é apontado por W. Como ele é um vetor em W e beta' é uma base de W, existe uma forma de você representar essa imagem de V com coordenadas, digamos, deixa eu botar gama, porque beta já é para gama 1, V1, mais gama M, VM, certo? Então, se isso ocorre, o que a gente está dizendo, olha, é que essa matriz, que a gente ainda não disse como obtê-la, mas a gente vai já já, essa matriz, na hora que você pega essa matriz é uma matriz que aplica a transformação linear de um vetor que está na base beta do primeiro espaço vetorial V e retorna o T de V na base beta' lá em W, já, as coordenadas, né? Então, basicamente o que você está dizendo, olha, pega essa matriz, multiplica pelos alfas, e você vai ter como resposta os gamas aqui, né? Gama 1 até gama M. Certo? Isso é o que... isso é o que a gente espera dessa matriz, tá? Você vai multiplicar as coordenadas e obter coordenadas. Certo? Então, como é que essa matriz, ela vai... Quem é essa matriz, tá? Então isso já vai ser o começo. A gente disse, no enunciado do teorema só diz que existe uma, mas vamos logo começar dizendo quem é essa matriz, tá? Então vocês podem ver a similaridade com a coisa de mudança de base, né? Lá a coisa de mudança de base, o que a gente fazia? A gente pegava o primeiro vetor de uma base e representava na segunda base, né? Só que aqui a gente tem espaços vetoriais possivelmente distintos, certo? E tem uma transformação linear do meio, mas a ideia vai ser a mesma. Então, o que você faz? Atenção, né? Só para chamar a atenção, essa matriz aqui, ó, a gente está pegando, multiplicando por um vetor n por 1 e recebendo como resposta um vetor m por 1, certo? Então, essa matriz aqui certamente é uma matriz m por n, tá? Então, sejam AIJs, né? Números reais, isso aqui vão ser coordenadas, tais que satisfaçam a seguinte coisa, olha, você pega o primeiro vetor da base beta, o V1, tá? Lá da base beta. Esse cara, ele tem uma imagem lá em W, né? Por causa da função. Então, ele vai ter coordenadas com respeito aos Ws. Tá? Esse aqui é um cara lá em W já, esse T de V1 é um cara de W. E você pode representar em função da base beta'. E você vai ver que coordenadas são essas, tá? E não por acaso, a gente vai dizer que isso aqui vai ser o A1 vezes W1 mais o AM1 vezes o WM, tá? E você faz isso para todos os vetores da base
beta, você olha quem é a imagem dele lá do outro lado em W. Como é um cara de W, você vai ver quais são as coordenadas desse cara na base W, certo? E essas coordenadas a gente está chamando desses coeficientes A aqui, tá? E aí vamos então provar que se a gente pegar a matriz T, né, de beta como sendo a matriz desses A's, e aí, na verdade, é a transposta aqui dos coeficientes, né? Então você vai ter o A11 até o A1N, o AM1 até o AMN. Então vamos mostrar que, bom, essas coordenadas a gente sabe como obtê-las, né? São as coordenadas de cada um dos vetores da base, das imagens dos vetores da base beta na base beta', certo? Satisfaz a equação. Então, vamos provar que essa matrizinha satisfaz essa propriedade, que na hora que você multiplicar as coordenadas de um vetor na base beta, você vai ter como resposta as coordenadas da imagem dele na base beta', certo? E aí, vamos lá, seja V um cara de Vzão tal que as coordenadas dele são os alfas, né? Como a gente tinha dito antes, no breve rascunho, é alfa1 V1 mais alfa n Vn, certo? Vamos lá ver o que acontece. Observe que se esse é o V, quem é o T de V? O T de V, isso aqui vai ser o T de alfa1 V1 mais alfa n Vn. E aí a gente já usou esse argumento várias vezes, né? Que como isso aqui é uma transformação linear, pelas duas propriedades, né, de uma transformação linear, a gente vai obter que isso aqui é a mesma coisa de dizer alfa1 vezes o T de V1 mais o alfa n vezes o T de Vn, certo? Olha, isso aqui são as coordenadas, são os alfas, né? Multiplicando T de V1 até o T de Vn, certo? Agora, quem é o T de V1? Olha, o T de V1, a gente disse que o T de V1 era isso aqui, olha. Isso aqui vai dar alfa1 que multiplica A11 W1 mais AM1 WM, certo? E a gente vai somar todos esses termos até o alfa n, né? O alfa n que multiplica quem? O A1N vezes o W1 mais o alfa mn vezes o WM, certo? Ora, mas... Bom, tem duas formas. A gente pode continuar desenvolvendo ou se preferir, olhar logo direto para o que acontece com a multiplicação matricial, né? Vamos parar aqui por enquanto, deixar um espaçozinho
Vamos olhar o que acontece quando a gente pega a matriz, que a gente diz que funciona, é aquela matriz ali, né? O A11, o A1N, o AM1, o AMN. Vamos ver o que acontece com essa matriz. A equação, atenção, é exatamente você pegar essa matriz e multiplicar pelas coordenadas do V, né? Que são os alfas. Quando você pega isso aqui e multiplica pelos alfas, alfa 1 até o alfa n, certo? O que a gente gostaria muito que desse é que isso aqui fossem as coordenadas, essas coordenadas gama, tá? Gama 1 até gama m. A gente gostaria, isso aqui é o que a gente gostaria, que isso aqui fosse gama 1 até o gama m. O que é gama 1 até gama m? Gama 1 até gama m são as coordenadas do vetor na base beta'. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar enxergar a equação que a gente tem agora como coordenadas na base beta'. E aí, para isso, a gente vai isolar os termos relativos a W1, tá? Então, quais são os termos relativos a W1? A gente vai ter esse alfa 1 vezes o A11 mais o alfa n vezes o A1n, isso aqui multiplicando o W1, certo? Então, eu peguei esses termos aqui, ó. Eu peguei isso aqui vai multiplicar por isso aqui vai me dar um primeiro termo, tá? Peguei esse rapaz aqui multiplicando por esse aqui, vai me dar um outro termo associado ao A11. E é claro, tem N termos aqui, né, nessa soma. E a gente vai fazer isso para cada um dos Ws, até o último, né? Então, a gente vai ter termos associados ao Wm também. Então, a gente vai ter o alfa 1 vezes o AM1, mais a gente vai ter esse alfa n vezes o AMN, isso aqui multiplicando o WM. E aí, de novo, só para chamar a atenção, o que eu fiz agora lá foi pegar esse termo vezes esse, né? Esse termo vezes esse. Bom, e as reticências são os termos similares, né? São os caras que estão multiplicando o WM, eu coloquei lá naquele último parêntese. Agora, como se a gente diz que se o T de V ele tem coordenadas, né? É um cara lá em WM, ele tem que ter coordenadas. Se a gente chama essas coordenadas de gama, como a gente tinha feito lá no nosso rascunho, né? Como as coordenadas são únicas, lembra que isso aqui é um resultadozinho que a gente falou, né? As coordenadas de um vetor na base, em uma base, são únicas. Como as coordenadas são únicas, a gente chega ao que a gente quer. A gente tem que o que está aqui nesse primeiro parêntese, isso aqui vai ter que ser o W1, é quem acompanha o W1. Perdão, vai ser o gama 1, né? O que está aqui nesse último parêntese aqui, isso aqui vai ter que ser o gama M, certo? Deixa eu tirar essas cores, porque senão vocês podem confundir depois. Então a gente tem exatamente que o gama 1, ele tem que ser igual a aquela expressão ali, né? Alfa 1 vezes o A11 mais o alfa n vezes o A1n e bom, o gama m, né? De modo similar, o gama m vai ter que ser igual ao que está dentro desse parêntese aqui, né? O alfa 1 vezes o AM1 mais
o alfa M vezes o AM em I. Logo, a gente tem exatamente o que esse produtozinho matricial diz pra gente, olha. Que o gama 1, ele vai ser igual ao A11 vezes o alfa 1, mais, até o alfa N vezes o A1N. Tá. A gente chega ao nosso produtozinho matricial, onde isso aqui é exatamente o que a gente disse, isso aqui é a matriz, onde a gente vai dizer que acabou a demonstraçãozinha. Então isso aqui é a matriz que você aplica a sua transformação linear e você sai das coordenadas na base beta e vai cair nas coordenadas na base beta'. Isso aqui são as coordenadas do seu vetor V no espaço vetorial V na base beta. E isso aqui são as coordenadas da imagem de V na base beta', certo? Então, a gente provou, né, que existe uma matriz, mas essa prova é construtiva, ela diz como você constrói essa matriz. Então, quem é a matriz? A matriz está aqui. Essa é a matriz. E como é que a gente obtém essa matriz? Olha, quem é esse... É muito parecido com a coisa de mudança de base. Na verdade, isso aqui é uma generalização lá daquela coisa de mudança de base. Quem é essa primeira coluna aqui? Olha, essa primeira coluna são as coordenadas. Você pega o primeiro vetor da primeira base, aplica a transformação linear e vê quais são as coordenadas dele na base de chegada. E você bota isso na primeira coluna. Tá? E você vai fazendo isso para todas as colunas. Você vai até a última coluna dessa matriz, é o que? Você pega o último vetor da primeira base, da base beta de V, vê quem são as coordenadas na base beta' e coloca isso lá na última coluna. Tá? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplozinho rápido. Vou pegar aqui um exemplo que tem no livro. Então, seja T uma transformação de R3 em R2, tal que T de x, y, z, isso aqui vai ser igual a 2x mais y menos z, e a segunda coordenada é 3x menos 2y mais 4z. 3x menos 2y mais 4z. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. A brincadeira é determine a matriz, né, T de beta para beta'. Pelo que a gente acabou de ver, como é que a gente faz essa matriz? A gente vai pegar... perdão, eu não disse quem são as bases, né? Então, a base beta... Cadê? Qual é a base que ele pega? Onde beta é uma base de R3, ele pega essa base aqui, olha, 1, 1, 1, 1, 1, 0, e 1, 0, 0, e a base beta' vai ser 1, 3 e 1, 4. Tá? Então, pelo que a gente acabou de ver,
o que a gente tem que fazer é calcular quem é o t de cada um dos vetores da primeira base. Então a gente vai calcular quem é o t de 1, 1, 1. A gente vai calcular quem é o t de 1, 1, 0, quem é o t de 1, 0, 0. E escrever cada um desses vetores na base beta', tá? Então quem é o t de 1, 1, 1? Olha, o t de 1, 1, 1 você substitui aqui na sua transformação linear. Isso aqui vai ser 2 vezes 1, é um par, né? 2 vezes 1 mais 1 menos 1. E 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 mais 4 vezes 1. Então esse vetor aqui é 2, né? A primeira coordenada é 2, né? E aqui você tem 3 menos 2 dá 1, com 4 dá 5, né? O 2, 5. Esse 2, 5, se você olha para ele assim, lembre-se bem que isso aqui no fundo o que você está dizendo é que é 2 vezes 1, 0, mais 5 vezes 0, 1, né? Quando a gente escreve essa notação, a gente está implicitamente já dando as coordenadas desse vetor no que a gente chama base canônica, né? Na base 1, 0, 0, 1, essa base canônica aqui do R2, tá? Mas a gente não quer as coordenadas do vetor na base canônica. O que a gente quer são as coordenadas desse vetor na base beta', certo? E aí como é que eu faço, professor? Você pode usar o que você já sabe lá da matriz de mudança de base, certo? Você já tem as coordenadas do t de... Esse aqui é o V1, né? Então, só para ficar claro quem eu estou falando, digamos que esse aqui é o V1, esse aqui é o V2, esse aqui é o V3, certo? Então, a gente está calculando o t do V1, tá? A gente achou as coordenadas desse rapaz na base canônica, mas eu quero as coordenadas dele na base beta'. Então, você pode calcular a matriz de mudança de base para descobrir quem são as coordenadas dele na base beta', ou você pode fazer na mão. E o que é fazer na mão? Na verdade, o que a gente quer é descobrir quem são. Então, a gente sabe que o vetor é o 2, 5, certo? A gente gostaria de descobrir quem são as coordenadas alfa de modo que esse vetor vai ser escrito como alfa vezes 1, 3 mais alfa 2 vezes 1, 4, tá? E aí é claro que isso aqui vai lhe dar um sisteminha, certo? Então você tem que alfa 1 mais alfa 2 dá 2, você tem que 3 alfa 1 mais 4 alfa 2 dá 5, certo? Então, daqui você tira, se quiser, resolução do sistema linear, você pode fazer da forma que você achar melhor. É claro que aqui é sisteminha 2x2, a gente pode só substituir, é mais simples, né? E aí, se você substituir isso na de baixo, o que você tem é que 3 vezes 2 menos alfa 2 mais 4 alfa 2, isso aqui dá 5, né? Então aqui você tem que 6 menos 3 alfa 2 mais 4 alfa 2 é 5. Se você passar esse 6 para o outro lado, você vai ficar com menos 1. E do lado de cá você só tem alfa 2, né? Alfa 2 é menos 1. Se o alfa 2 é menos 1, daqui você tira que o alfa 1 é 3, certo? Então a gente achou as coordenadas do V1 na base beta'. Ótimo, a gente guarda aqui as coordenadas, perdão, não do V1, né, do t de V1. As coordenadas do t de V1 na base beta' são iguais a 3 e menos 1. O que eu vou fazer com isso? Isso aqui vai ser, lembrem-se, a primeira coluna da matriz que a gente está procurando. Tá? Então a gente só tem que repetir o trabalho mais 2 vezes, tá? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo vetor da base.
do espaço vetorial V, então a gente vai calcular quem é o T de 1, 1, 1, perdão, T de 1, 1, 0. Então, o T de 1, 1, 0, eu vou um pouquinho mais rápido, tá? 2 vezes 1 dá 1, mais 1, é melhor não ir, talvez não ir tão rápido. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3, menos 0, 3, certo? E aqui 3 vezes 1 dá 3, menos 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 1, mais 4 vezes 0. Então fica o 3, 1, certo? Agora, esse 3, 1 ele está representado na base canônica, e a gente precisa das coordenadas dele na base beta'. Então a gente vai procurar, sei lá, vou chamar aqui de beta agora, só para não confundir. Vou procurar as coordenadas dele na base beta', que é 1, 3 e 1, 4, certo? E aí, de novo, você tira um sisteminha, a gente vai ter, né, que 3 beta 1, opa, aqui é um produto, né? Coloquei uma soma. A gente tem que... por que eu comecei com 3 beta 1? É melhor começar com x, né? A gente tem, né, que beta 1 mais beta 2, isso aqui é igual a 3, e a gente tem que 3 beta 1 mais 4 beta 2 é igual a 1, certo? Então, a vantagem de você calcular a matriz de mudança de base, se você tivesse calculado a matriz de mudança de base da base canônica para a base beta', que por sinal nesse caso é fácil, né, porque envolve a base canônica, você só ia pegar essa matriz e multiplicar, né, pelos vetores a cada um desses passos para descobrir essas coordenadas. Você não precisaria fazer esse sistema a cada vez, certo? É uma forma de você economizar a conta, se quiser. Então, no fundo, o que a gente fez ali em cima foi multiplicar isso aqui por menos 3, né? E somar com a de baixo, né? Se você multiplicar de cima por menos 3 e soma com a de baixo, o que você tem é que o B1 se anula, você vai ficar só com B2, beta 2, perdão, e aqui vai ficar menos 9, somado fica menos 8, né? Se o beta 2 é menos 8, você substitui aqui para descobrir que o beta 1 é 11, certo? Então a gente descobriu que as coordenadas da imagem do segundo vetor na base beta' são iguais a menos, perdão, o beta 1 é 11 e o beta 2 aqui é menos 8. Atenção, a ordem é extremamente importante, né? E para fechar a conta, tem o último vetor, o 1, 0, 0. A gente precisa também fazer o T de 1, 0, 0. Então é a mesma brincadeira de sempre. Agora é 1, 0, 0, vai ser mais simples, né? 2 vezes 1 mais 0 menos 0, dá só 2. O T de 1, 0, 0 aqui, 3 vezes 1 dá 3 e o resto dá 0, né? Dá o 2, 3. De novo, você precisa escrever esse 2, 3 como função, né? Com as coordenadas, vamos chamar de gama agora, da base beta'. Então você precisa descobrir quem é esse gama 1, gama 2, a equação vai ser a mesma, né? Gama 1 mais gama 2, do lado esquerdo, né, pelo menos, tem que ser 2, e você tem que 3 gama 1 mais 4 gama 2 tem que ser igual a 3,
Você pode fazer a mesma brincadeira, né? Para se livrar do lado esquerdo, você subtrai 3 e depois soma tudo. Subtrai 3, perdão, né? Você multiplica por menos 3 e depois soma. Então o gama 1 vai sumir, a gente vai ficar só com o gama 2. Menos 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6 mais 3 dá menos 3. Se o gama 2 é menos 3, você substitui aqui para descobrir que o gama 1 ele vai ser igual a 5, tá? Então as coordenadas da imagem do terceiro vetor da base beta na base beta', as coordenadas vão ser 5 e menos 3, tá? Como a gente já descobriu quais são as coordenadas pelo teorema anterior, a gente vai saber que a matriz que faz a transformação linear convertendo coordenadas na base beta do espaço vetorial V em coordenadas da imagem de V na base beta' é a matriz cujas colunas são esses vetores. 3 e menos 1, né, o primeiro que a gente descobriu. O segundo foi 11 menos 8. O terceiro, 5 e menos 3, ok? Espero que eu não tenha feito nenhum erro de conta. Tá aí um exemplo de como você achar essa matriz, tá? Então isso é bem interessante, né? Um resultado que diz, olha, para qualquer transformação linear você pode representá-la com a matriz. No próximo vídeo, a gente vai rapidamente observar que o inverso também vale, tá? Que para qualquer matriz você também pode enxergá-la como uma transformação linear, certo? Bom, explicitar qual é a transformação linear que ela representa. Do Rn em Rm, certo? Essa parte é mais fácil, vai ser relacionada com o que a gente já tinha visto antes. E depois a gente vai ver umas consequências desses resultados, dessa coisa de você ver uma transformação linear como matriz. Aí a gente vai ter ligação entre propriedades das matrizes com as propriedades das transformações lineares, tá? Tudo vai se casar no próximo vídeo. Fiquem no aguardo, tá? E a gente está chegando perto já do final dessa parte de transformações lineares.